Continuando, olá, bom dia. Continuando novamente sobre o sistema circulatório, tá? Aí nós vamos falar um pouco agora sobre essa interação do sistema respiratório com o sistema cardiovascular. O nosso sistema que a gente está falando é o sistema circulatório, né? Tá? Então, para que isso, essa interação, ela envolve 4 processos e diversas estruturas para que aconteça. O sistema circulatório, ele tem como objetivo o quê? Né? Fazer com que haja circulação sanguínea em todos os sistemas e a oxigenação desses sistemas. E como se dá a oxigenação? Através do sistema respiratório, que inspira o ar, né? Absorve o oxigênio do ambiente e aí então, elimina dióxido de carbono que vem junto nesse processo. Então, para que haja uma oxigenação do sangue, existe aí um processo de comum acordo entre os dois sistemas, tá? E isso envolve um processo de ventilação pulmonar, tá? Difusão pulmonar, que é a forma como o sangue vai absorver esse oxigênio, tá? E o transporte, tanto de oxigênio e CO2 pelo sangue. É claro que o sangue ele leva oxigênio para os tecidos e transporta dos tecidos a retirada desse dióxido de carbono, tá? E a troca gasosa, que ela vai ocorrer especificamente nos capilares, né? Arteríolas e capilares venosos, que é justamente porque a partir do momento em que o sangue ele vai oxigenando e nutrindo todo o sistema através das artérias, né? E logo em seguida, esse mesmo sangue segue um fluxo de retorno, né? Pelos capilares para que volte ao coração através das veias. Então, as vias aéreas elas vão conduzir o oxigênio para os pulmões, né? Através do quê? Da inspiração pelo nariz, vai passar ali pela faringe, esôfago e vai para a laringe, né? Todo aquele processo que a gente já estudou no sistema respiratório. Nesse processo, acontece o quê? A mecânica respiratória, que é o processo de expansão da caixa torácica, tá? Para que seja introduzido uma quantidade de oxigênio do ambiente. Isso diminui a pressão no interior dos pulmões e o ar vai chegar até os alvéolos, né, que são essas bolsinhas aqui. Nessas bolsas vai possuir o quê? Vasos capilares e arteríolas, por onde o sangue, através do processo de hematose, né, ou seja, ali uma absorção de sangue com ar, vai oxigenar esse sangue que vai estar passando pelo pulmão para receber esse oxigênio, tá? Então, o sangue que chega até os alvéolos, ele é um sangue venoso, ou seja, que veio através das veias, um sangue que não possui oxigenação. Então, ele vai até, né, o pulmão para receber essa carga de oxigênio para levar para os demais sistemas do corpo. Nesse processo aqui, essa figura, a gente mostra que é um ciclo que acontece, que ele vai iniciar no pulmão, tá? Com essas trocas, com a troca gasosa, com a hematose, né, de oxigênio no sangue. A partir em que o sangue absorveu esse oxigênio, ele vai ser encaminhado para a veia pulmonar e a partir daí ele vai
chegar ao coração, porque o coração é a bomba que vai impulsionar o transporte desse sangue, que vai viabilizar o transporte desse sangue para os sistemas do corpo, para os órgãos do corpo. Tá? E isso vai se dar através das artérias. O sangue da artéria vai chegar nesse músculo, nesse sistema, vai trocar os nutrientes e essa troca gasosa necessária, que é de oxigenação, e a partir desse momento, esse sangue ele vai fazer o processo contrário de retorno novamente até chegar ao pulmão. Nesse retorno, ele volta pelas veias, né, que possui, nesse momento aqui, um sangue desoxigenado. Por quê? Porque a veia, ela transporta dos órgãos sangue desoxigenado, e aí ele vai retornar para o coração, que vai bombear para o pulmão, para novamente passar pelo processo. Tá? Então, esse processo de oxigenação, ele inicia no pulmão. Por quê? Porque sem oxigênio não tem como ele passar pelos demais órgãos do corpo. Tá? Então, aqui nos sacos alveolares, né, que são essas pequenas bolsinhas, eles vão estar cheios de oxigênio oriundo da inspiração, né, lá do sistema respiratório, e essas bolsas elas vão estar ali conectadas a veias e artérias, tá? Porque é um processo tanto de oxigenação, né, oriunda de sangue que está retornando do corpo, como um processo de oxigenação também para encaminhar para os demais sistemas. No entanto, esses gases, eles possuem uma baixa solubilidade em água. E como a gente observa assim, de uma forma mais geral, a gente vê que o sangue, ele possui componente líquido, né? O sangue, ele é líquido, para que ele seja conduzido de uma forma segura e adequada pelas artérias, pelas veias, pelo sistema circulatório. E esses gases, ele possui uma baixa solubilidade em água, ou seja, ele não consegue ser absorvido com tanta facilidade em água. No entanto, ele é mais lipossolúvel, o que significa dizer que ele possui uma facilidade em penetrar em membranas, o que facilita, né, esse processo de oxigenação sanguínea. Então, a hematose é o processo que se dá para que haja troca gasosa por difusão simples, ou seja, o sangue que ele leva os gases aos tecidos, coração, ele tem uma parte aquosa constituída de plasma. E como é que isso acontece? Já que ele tem baixa solubilidade, esses gases, esse oxigênio tem baixa solubilidade. Porque o sangue ele não é constituído apenas de água, né? O pigmento respiratório ele vai se difundir, vamos dizer assim, com a molécula que é o componente do sangue que vai absorver esses gases, vai ser através da hemoglobina, que é o sangue propriamente dito. Só que o sangue ele é composto não somente de água, como nós vamos ver agora. O sangue possui composições
de alguns, vamos dizer assim, de algumas substâncias. Ele possui plasma, possui leucócitos e plaquetas e também hematócritos. Então, cada uma dessas substâncias, ela vai facilitar a absorção desse gás, né, que é o oxigênio. O plasma, ele possui uma composição maior de água, mas ele também possui proteínas e outros solutos. Só que ele não possui apenas plasma, eles também possuem outras substâncias que vão absorver com maior facilidade esse gás, que vai facilitar a oxigenação dos demais sistemas, né? Aí nós vamos ter, dentro desse processo aqui, ó, de hematócritos, leucócitos, neutrófilos e outros componentes que vão facilitar essa hematose desse oxigênio no sangue, tá? Partindo desse princípio, nós vamos para os princípios básicos da função circulatória. A intensidade do fluxo sanguíneo para cada tecido corporal, ela vai ser controlada principalmente pela necessidade de sangue em cada tecido, né? Nós vamos ter, por exemplo, ali no momento o sistema digestivo. O sistema digestivo, ele possui uma necessidade de circulação sanguínea, que vai aumentar principalmente no momento em que acontece a digestão dos alimentos. Só que nem sempre ele vai possuir aquela quantidade de fluxo maior de sangue, vai depender da necessidade funcional de cada tecido. Então, esse fluxo ele vai ser controlado pela necessidade de função de cada órgão e sistema existente, tá? Então, quando esses tecidos eles estão ativos, eles vão necessitar de um fluxo sanguíneo maior. E aí eles vão receber um maior fluxo sanguíneo. Quando eles estiverem em repouso, esse fluxo vai ser diminuído porque não há necessidade de maior oxigenação ou uma carga maior de nutrientes, ok? É interessante isso, que a gente observa como o nosso sistema visceral, ele é altamente inteligente. Porque ele só vai receber do que ele realmente precisa. Se ele necessitar de um fluxo maior, se ele necessitar de uma carga maior de pressão, aí ele vai receber através das solicitações que ele mesmo envia ao sistema nervoso. Baseado nisso, esse fluxo sanguíneo, ele se dá pelo débito cardíaco, tá? Que é controlado pelo quê? Pela soma de todos os fluxos teciduais. Depois de fluir por um tecido, ou seja, depois que esse tecido ele é reabastecido, né, pelo sistema circulatório com sangue, porque ele possui nutrientes, como nós já vimos anteriormente, e também ele recebe oxigênio lá dos pulmões através da hematose, ele vai retornar para o coração automaticamente, tá? E o coração, ele responde a esse aumento de sangue e faz o quê? E encaminha o pulmão para nova oxigenação, para novamente retornar ao corpo. Então, o coração ele vai ter um processo de abastecimento de sangue, ele vai receber sangue e vai liberar sangue, né? Isso acontece de forma muito rápida e em ciclos contínuos e intermitentes. Só que o coração ele é apenas o quê? Uma bomba de passagem desse sangue.
o sangue ele não se aglomera no coração. Pode acontecer um armazenamento de sangue? Pode, mas não no coração. Ele se dá principalmente nas veias. Então, o coração, ele só é o quê? Uma máquina de bombear o sangue para o pulmão e depois do pulmão para o sistema, ok? Então, o coração, ele é um órgão autônomo, que ele só vai responder às demandas que os tecidos, os órgãos precisam, tá? Então, só confirmando, ele faz com frequência específica bombear quantidades necessárias de fluxo sanguíneo. A regulação da pressão arterial, ela é geralmente independente do fluxo sanguíneo, tá? O sistema circulatório, ele tem sistema extensivo de controle da pressão arterial. Por exemplo, se a pressão arterial sistólica estiver abaixo, vamos lembrar mais na frente o que é sístole e o que é diástole. A sístole é a pressão, é o momento em que o coração contrai para bombear o sangue. A diástole é o momento em que o coração relaxa. Quando o coração relaxa, ele enche de sangue. Quando ele pressiona, ele bombeia esse sangue para fora do coração, ou para o pulmão, ou para o sistema, ok? Então, voltando aqui, deixa eu ver se eu voltei, não, aqui. Então, se a pressão sistólica, né, que é o momento em que ele vai pressionar a musculatura cardíaca para jogar esse sangue para o sistema ou para o pulmão, ele estiver abaixo de 100 milímetros de mercúrio, que é a forma como se quantifica, como se mede, se mensura esse sangue, esse bombeamento. Se tiver abaixo de 100, que 100 seria o normal, um conjunto de reflexos nervosos desencadeia em poucos segundos. O que significa dizer? Que o coração, ele possui um mínimo de funcionamento. Mesmo que nós estejamos, por exemplo, dormindo, que os nossos sistemas não estejam atuantes, né, como andando, como sentindo fome, se alimentando, se movimentando, o coração ele vai possuir um funcionamento em estado de repouso, que não pode estar abaixo de 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, ele precisa bombear independente de estarmos dormindo ou acordados sangue pelo corpo, tá? E quando isso não acontece, por algum motivo, existe uma queda dessa pressão, vamos dizer assim, quando acontece uma diminuição da circulação e o coração ele vai aumentar a sua pressão por falta de sangue, o sistema ele começa a o quê? Ele começa a encaminhar, a disparar reflexos, tá? Que vão ser percebidos pelo sistema nervoso central para que haja uma normalização dessa pressão. Então, o que acontece? Aumenta a força do bombeamento cardíaco, o coração ele começa a funcionar de forma mais rápida para que ele impulsione a circulação sanguínea, tá? Causa constrição dos grandes reservatórios venosos. Você lembra que eu falei que na veia acontece o quê? Uma reserva, pode ter um armazenamento de sangue, então esse armazenamento vai ser solicitado pelo aumento do bombeamento cardíaco,
tá? E aí causando constrição generalizada na maioria das arteríolas em todo o corpo, para que o sangue se concentre nas artérias, aumentando assim a pressão arterial. Ou seja, nesse momento, o que acontece? As arteríolas, elas vão meio como impedir esse fluxo para os sistemas, para os tecidos, para que haja uma maior circulação na artéria principal. Então, o coração ele vai bombear esse fluxo e esse fluxo ele vai acontecer principalmente na artéria para que haja o quê? Uma regulação dessa pressão arterial, ok? Aí a gente vai finalizar aqui para no próximo vídeo falar sobre distensibilidade vascular.